Meu nome é Cleonice, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre esse tema aqui, que é um tema pesado, mas que é muito necessário. A gente já falei várias vezes sobre ele, vou falar de novo, porque hoje eu tive que acudir, vou colocar essa palavra, ou pelo menos dar ouvido, acolher 5 famílias, pela mesma razão. E não foi essa, foi essa. Então, a gente está com um nível muito alto de perdas por suicídio a cada 45 minutos. Um brasileiro se vai. Nós somos o segundo país no mundo no ranking de suicídio. Então, tem que falar de novo. Antes de falar sobre depressão e suicídio, a gente não pode esquecer disso aqui. Tudo que acontece, todo efeito, tem uma causa. Tá bom? Bom, depressão é uma dor da alma, assim como o suicídio é dor da alma. Pode ser uma dor isolada ou várias dores. Pode fazer uma pessoa chegar ao desespero. E pode ser até uma situação que envolva mais que a própria família, a própria sociedade, a própria vida que a pessoa está vivendo. Pode ser até por influência de espíritos. Eu não vou falar muito disso, não. Vou falar mais das coisas da vida comum. Bom, como principais causas, vamos dizer assim, as mais palpáveis para a depressão, a dor e o sofrimento que dói na alma, sabe? Aquilo de ser menosprezado, de ser isolado, de ser abandonado, de ser criticado de uma forma muito pesada, principalmente diante de várias pessoas, então criticada em público, levam a isso aqui, a baixa autoestima. A pessoa já tem uma predisposição, hein? A baixa autoestima não é uma coisa que nasce de um fato. Pode até dar o start ali, mas a pessoa tem a predisposição. Medo, o medo faz a pessoa ter depressão. O medo numa criança, por exemplo, do assédio de um adulto. Esse medo do assédio pode fazer com que ela construa depressão e chegue ao suicídio. Por que, Jaqueline? Te amo! Eu também te amo muito. Você é dita, viu? Mas aí é porque é irresistível. Então, o que acontece? A criança, nesse medo, ela constrói fantasmas. E hoje a gente tem um índice assustador de crianças com depressão. E um índice também assustador de crianças com tentativas de suicídio. Muitas delas começam com mutilações, que a gente vai chegar nas mutilações. Então, o medo, a solidão, porque ninguém me ama, ninguém me quer, uma perda significativa e a continuidade disso aí durante muito tempo que leva ao desespero. Essas são as principais, é o quadro principal que fica no fundo, no bastidor de uma depressão. Tá certo? Bom, vou falar um pouco do caminho da sociedade de meados do século XX para cá. Eu nasci em meados do século XX. No meu tempo de menina, a gente tinha
todos os objetos que a gente comprava eram duradouros, duravam 10, 15 anos, né? As lâmpadas não eram de vida tão curta, tinham uma duração muito maior. Tudo, todos os objetos elétricos. E, nesse tempo, eu peguei a mudança daquilo que durava muito tempo para as coisas que tinham prazo de validade curtinho. E me assombrou porque até os alimentos tinham prazo de validade, porque os aparelhos mais sofisticados da época, como, por exemplo, a máquina de lavar Bendix, não é do tempo de vocês, ela tinha um prazo longo. Até a Bendix, que não era Brastemp. E as coisas foram ficando mais com um prazo cada vez mais curto. Fora isso, a gente começou a ter substituições de objetos simples que a gente usava e que passaram a ser substituídos pelos descartáveis. Então, um copo americano, aquele de vidro, que era bonzinho à beça, ou copinho bom, quebrava, ninguém chorava, porque ele era baratinho, né? Aquele copinho passou a ser inútil porque a gente passou a ter os descartáveis. Só que de descartar um copo, descartar um pratinho de bolo, descartar coisas maiores, a gente foi chegando ao descarte do próprio corpo. Nós estamos chegando aqui. Eu não gosto do meu nariz. Meu nariz, o perfil é horrível e pegue bem meu ângulo, assim, porque meu nariz é horroroso. Vou fazer uma plástica. E as plásticas, pelo menos quando começaram a virar moda, muitas mulheres iam, e homens também, mas primeiro as mulheres iam ao consultório e eu ouvia elas dizendo que só podiam fazer cirurgia plástica se tivessem uma avaliação psicológica. E aí eu fiz não sei quantas. Depois veio a cirurgia bariátrica, as outras plásticas mais invasivas, que mudavam em muito o corpo, até a fisionomia. Rapaz, um dia você dava oi para uma pessoa, uma semana depois ela estava parecendo um urso panda, todo roxo, da outra semana você não reconhecia. Resultado. Com isso, foi ficando simples, fácil, tirar uma gordurinha daqui, arrancar um pedacinho dali, e quem não estava satisfeito com mais que o nariz, com mais que a orelha, começou a se mutilar. Porque a coisa foi indo numa proporção tal que as pessoas ficaram irreconhecíveis, sem contar com aquelas que faziam com que a pessoa rejuvenescesse 10 anos, por exemplo. E assim as pessoas foram indo insatisfeitas, vou mudar aqui, vou mudar uma curva aqui, vou mudar uma curva ali, e de repente começaram a fazer mudanças mais profundas. Não quero ser mãe, vou retirar o útero. Não me sinto mulher, então vou dar um jeito, seja por medicação, seja por cirurgia, para parecer um homem, porque eu me sinto homem. Sem nenhuma crítica, eu estou apenas relatando a realidade. E nessas mutilações nós fomos perdendo a identidade, porque a gente não se reconhecia mais. Porque muda o corpo, mas não muda a alma. Imagina se você vem para ter 2 filhos, um filho, sei lá, e de repente você retira o útero, como é que fica essa alma? Que ela tem um compromisso de trazer um filho, estou falando como espírita, tem um compromisso de trazer um espírito para que ele viva uma encarnação, mas o seu corpo não tem mais útero. Você não se sente mais mulher. É complicado, não é não? E essa dúvida e esse conflito
entre o corpo e a alma vieram parar aqui, porque a última das mutilações, a mais agressiva de todas, é o suicídio. Lembrando que todos os passos a se chegar a essa mutilação são cheios de avisos, não são silenciosos, não. Eles vêm como um pedido de socorro, ainda que seja agredindo a própria família. A insatisfação leva a pessoa a ter um comportamento de ofensa, de violência, de agressividade com a família, quando não, junto à insatisfação, vem o uso de substâncias que alteram a consciência e a pessoa fica aqui do mesmo jeito, desespero. Bom, tem solução? Tem. Tem prevenção? Tem. A gente tem como prevenção, por exemplo, a família percebe um movimento diferente, um falar diferente, um jeito diferente do filho, do adolescente, do adulto, ou da criança, ou de quem for, chega perto. Porque se não chegar, alguém vai chegar. E pode ser alguém encarnado ou alguém desencarnado. Vai chegar e vai começar a botar coisa na cabeça. Às vezes, incentivando o discurso, tipo assim, nós duas trabalhamos no mesmo lugar. E aí eu olho para você e vejo que você está abatida, está triste, tem andado meio, como a gente diz, borocochô, e eu estou doida para inflamar, né? Porque eu sou daquelas que, quando eu vejo uma pessoa com raiva, eu incentivo para ela extravasar. Eu chego perto e digo, então, o que é que tu tem, cara? Vamos lá, diz para mim. Aí você diz assim, não, eu estou meio chateado, porque fulano me disse uma coisa que eu não gostei muito. Eu digo assim, mas é porque você só passou por fulano. Porque tem Beltrano, Cicrano, não sei o quê, são pessoas intragáveis. Qualquer hora você vai ver. E espere, porque essa pessoa que falou com você mal, daqui a pouco está gritando com você. E está falando mal de você para outros. O que é que eu estou fazendo? Eu estou enchendo a cabeça dela de coisas que não vão ajudar em nada. Ao contrário, só vão aumentar a raiva, o sentimento que ela tiver naquele momento, a mágoa. Então, o que é que a gente pode fazer? No lugar dessa companhia aqui para ela, a gente vai dar essa companhia, porque essa companhia é doce, essa companhia diz assim, não fique assim não, vamos ali tomar um sorvete, vamos conversar, você não é a única pessoa que se sente que é agredida por palavras. E depois tem uma coisa, quando a gente está chateada, a gente também não diz palavras mais pesadas. Então, a Adriane vai ajudar a Andréia dizendo coisas assim, dizendo da experiência dela, dizendo assim, não, vamos fazer uma coisa, vamos nesse fim de semana, vamos para o cinema, a gente vê um filme, uma comédia, os filmes são horríveis, mas enfim, a gente vai assistir o Nosso Lar 2, que acalma, que é muito bonito, que é um filme lindo, vamos embora. Uma tentativa de ajudar. E aí, a pessoa soube, influência, ela pode até aliviar a dor da alma e começar a se sentir, por exemplo, se for um caso de abandono, e descobrir uma amiga, uma pessoa para ouvi-la. Quem não precisa de um ouvido? Quem não precisa de um ombro? Quem não precisa de um abraço? Quem não precisa de uma voz suave para dizer assim, estou com você do que der e vier, mas a gente vai analisar no que é que vai dar e no que é que vem. Porque a gente vai, não é para arriscar, a gente vai para ser feliz. Então, é preciso ter convicção, força, inteligência, tato, esperteza, saber prestar atenção, porque uma palavra sua, no meio de uma frase, pode ser a palavra que faz a pessoa acender o brilho no olhar.
Eu digo que tem três itens que são fundamentais para você perceber a vida, sabe? A vitalidade. Não é vitalidade no sentido de ser mais jovem ou mais velho, é no sentido da pessoa estar viva, da pessoa estar presente. É o brilho no olhar, o viço na pele e o sorriso nos lábios. A pele pode ter o tempo que tiver, tem viço. O brilho no olhar tem viço. E o sorriso também. E aí é inevitável o abraço. É inevitável você ser atraída pela pessoa, você atrair a outra pessoa e você com ela sair de uma condição dessa. A depressão é horrível, porque ela diz assim, pare. Ela não fala nada, mas ela diz, pare. E a pessoa vai parando e uma das coisas que a gente pode fazer com uma pessoa em depressão, que tudo vai devagarzinho, né? A gente tem o cérebro, que a gente pensa, mas a gente pensa também que o intestino. Já ouviram falar? Que o intestino fica preso. Resultado, piora tudo, porque aí a pessoa fica mal-humorada. Então, presta atenção, dá uma sopa picante para provocar uma diarreia. De verdade. Isso é uma receita caseira, mas é de verdade. Provocou uma diarreia, alivia. Isso é uma ajuda que pode ser também editada, viu? Mas as melhores ajudas estão aqui. Porque a pessoa que tentou o suicídio ou que está ameaçando, você percebe que ela está no, sabe, pé, com pé, está chegando no lé com cré. Aí você pega e faz o seguinte. Primeira coisa, na verdade são 3 saídas para isso aqui, tanto para depressão quanto suicídio. Primeira coisa é Deus. Primeira coisa é Deus, que não é coisa. Você procura uma ligação com Deus, não importa em que sala, em que casa, em que centro, em que templo, em que religião, não importa. Importa você fazer o elo com Deus. O melhor de você, que é filho dele, se encontrar com o pai, com seu pai. É o melhor que tem. Porque ele vai dar para você um alívio, um conforto. Você vai ouvir de alguém, onde você for, alguma coisa que vai dizer para você, oi, será? Porque essa palavra desespero significa, não é o desespero de quem está esperando, é o desespero de quem não tem esperança. Então, quando alguém fala alguma coisa que toca quem está sem esperança nenhuma, e dá a ele, acende a possibilidade, por menor que seja, de uma saída, ele vai se segurar. Seja na pessoa, seja na palavra, seja no voltar ao lugar até se fortalecer. Mas sozinho é mais difícil. Então a gente vai chegar junto. Então a primeira coisa é se aproximar de Deus. Se você sentir que tem alguém caminhando para isso aí, olha, eu tenho que ir, eu preciso ir, porque eu estou fazendo, eu fiz uma promessa, ou eu estou fazendo um tratamento por minha tia, por minha mãe. Eu não queria ir hoje, eu estou assim, não quero. Pode dizer que o problema é você. Eu preciso de ajuda demais. Será que você fazia companhia para mim? Porque senão eu não vou conseguir ir sozinho. Cansei de fazer isso. Cansei de fazer isso. Eu trabalhava no centro, lá na comunhão. E eu dizia, olhe, eu tenho que fazer um tratamento lá. A pessoa não sabia que eu trabalhava, não. Eu tenho que fazer um tratamento lá, mas eu hoje não estou. Alguma coisa está impedindo, me ajude, pelo amor de Deus. E a pessoa com depressão me levava. Ou seja, ela era beneficiada comigo. Também, né? Porque para mim sempre é bom. Então, Deus, não esqueça dele, não. Não esqueça dele. Segundo é o amor. Mas que amor é esse aí que pode mudar essa questão? É o seguinte, um trabalho voluntário. Você viu alguém, passou ali uma pessoa, meu Deus do céu, a pessoa está caindo de fome. Dá para você ver que não é bebida, é fome, é fraqueza. Vai lá e ajude.
O que não falta é esquina, rua, calçada, meio-fio, com gente precisando de ajuda. Faça ajuda. Dê um pouquinho de você. Ocupe um pouquinho do seu tempo como você puder. O melhor de você. Você vai fazer o melhor e não precisa esperar recompensa, porque ela em algum momento virá. Esse amor, ele pode estar em qualquer circunstância. Você pode estar chegando na casa no aniversário de um monte de gente, tem uma pessoa que está ali no outro canto da sala, que parece que não tem festa, nada, está mais no funeral. Vai chegando perto. Diz, você diz, estou meio deslocada aqui. Tu conhece o pessoal? Eu já vou chegando dizendo que sou eu, tudo sou eu. Entendeu? Porque, menina, se você consegue de uma pessoa que está assim, arrasada, então uma pessoa desesperada, um sorriso, o que a gente se sente de feliz é a coisa mais maravilhosa. Então, o amor. Mas é um amor assim que não tem conta. Se você tem um compromisso meia hora depois, e se passar da hora, você não diz para a pessoa, olha, agora eu tenho que ir para outro compromisso. Não. Aquele é o seu compromisso até esgotar o seu discurso, a sua força e perceber que a outra pessoa já entrou na sua praia, certo? Já está navegando no seu barco. E a terceira é uma causa pela qual lutar. Quantas pessoas estão inúteis? Eu não disse que são. Estão inúteis, tentando descobrir o que vai acontecer com a sua vida para dar um destino para ela. Gente, a gente é útil, a gente tem a máquina mais poderosa que existe, que é nossa inteligência, nossa capacidade de criar. A evolução das ciências todas foi a partir dessa máquina. E se você reparar, de vez em quando a gente se surpreende com... A gente diz assim, brasileiro inventa tudo, né? Para quebrar o galho e resolver do jeito que dá. A gente também inventa. E os outros povos também inventam. Cada um se vira como pode, criando. A inteligência da gente não para. E eu vou dizer logo para vocês dois aí, eu não sei se tem, da Hugo também. Quem são os idosos que estão aqui? Quem são os idosos? Pois muito bem. A criatividade se multiplica nos idosos. E quem fala que o tico e o teco andam mais devagar, estão errados. Eles andam mais rápido quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, a ser útil. Por isso é que a imagem da vovó, eu sou vovó, aí a imagem da vovó é aquela cadeira de balanço, os óculos, o pijaminha, chinelinho, e ela fazendo tricô e crochê. Eu uso óculos, eu tenho chinelinho, eu faço tricô e crochê, mas eu faço muitas coisas, porque a cabeça da gente precisa estar trabalhando. Então, quem pensa que o idoso é velho, às vezes é velho sem saber, não o idoso, a pessoa que está falando. Então, depressão e suicídio. No Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar no capítulo 5º, o item 16, suicídio e loucura. Porque o suicídio, às vezes, o suicídio é comparado com o louco. Ficou louco, se suicidou. Não, a loucura não é suicídio. A loucura tem todos os perdões, tá? E não é suicídio, a pessoa está fora de si. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, nas questões 943 a 957, também responde sobre o suicídio. Vou contar uma historinha para vocês que eu acho muito legal. Uma moça morava com a mãe dela, era bem pobre, numa casinha e tal, e ela
estava sentindo, tinha uma doença, que tinha um diagnóstico certinho e tinha uma terapêutica certinha. Ela tinha que tomar aquela medicação tantas e tantas horas, todos os dias, durante 30 dias. E ela disse, doutor, mas eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Ele disse, não, eu vou fazer aqui a receita. Se eu conseguir a amostra grátis, eu lhe aviso. Mas não fique esperando, não, porque você tem que tomar isso, começar a tomar isso hoje. Aí ela recebeu a receita. Saiu do consultório, chegou lá fora, foi pensar como é que ele ia fazer. Aí ela pensou, olhando para cima, sabe? Alguém inspirou. Aí ela fez o seguinte, foi para casa. Não tinha mesmo de onde tirar. O dinheiro dela era contado para comprar os remédios da mãe dela. Então ela pegou, rasgou em 30 pedacinhos a receita. Fez uma bolinha e tomava todo dia uma bolinha daquela receita. Pergunta se ela ficou boa.